Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tia Cíntia aqui novamente na telinha. Hoje nós estudaremos na disciplina de matemática o capítulo 2, Cuidando do Caminho. Isso mesmo, vamos aqui tomar de referência essa rua, essa estrada e refletir um pouco sobre a preservação do meio ambiente, da natureza. Professor, mas o que aqui isso tem a ver com matemática? Tem tudo a ver, meus amores. Matemática não é só cálculo. Para formar essa rua, que nós temos casas, então, tudo isso aqui, tem matemática, tem sólidos geométricos, tem figuras geométricas, que é o que nós estudaremos agora no capítulo 2. Por exemplo, nesta faixa aqui, campanha Cidade Limpa. Cidade limpa é sinal de educação e gente saudável. Eu pergunto para vocês, qual é o formato dessa figura geométrica que temos aqui? Ah, professora, é um retângulo. Muito bem, meus amores, é um retângulo. E por que não é um quadrado? Professora, para ser um quadrado, ela tem que ter 4 lados e todos esses 4 lados têm que ter tamanhos iguais. Ótimo! No retângulo, nós temos 2 lados maiores e 2 lados menores, tá bom? Vamos lá. Ao observarmos, gente, a figura, a imagem de abertura do capítulo, nós percebemos a rua de uma cidade, não é isso? E essas ruas são bem diferentes. Cada cidade tem ruas diferentes. Tem cidades como lá no campo, na zona rural, é só areia. Tem outras ruas que são asfaltadas, mas tem outras que usam aquelas pedrinhas, que apareceram lá na imagem de abertura. Essa rua aqui é feita com paralelepípedo. Essas pedras são chamadas pedras de paralelepípedo. Professora, mas por que é que elas são chamadas dessa forma? Gente, se olharmos uma partezinha de cima, ela tem um formato retangular. Então, as figuras espaciais juntando, né, todos os formatos retangulares, eu vou obter isso aqui, Olha aqui uma pedrinha como ela é, de paralelepípedo. Então, as pedras que revestem uma rua de paralelepípedo, elas têm o formato de uma figura geométrica, que representada ao lado dela é um paralelepípedo. Olha o formato aqui, Essa parte de cima, retângulo, então nós juntamos um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, 4, 5, 6. 6 retângulos. Professor, explica melhor. Olha, eu vou pegar aqui essa caixinha e mostrar para vocês. É uma caixa de palito de dente. Essa parte aqui da frente, gente, a parte da frente, se eu tirar só ela, forma um retângulo. 1. Se eu virar 2. Se eu virar 3. Se eu virar novamente 4. 4 retângulos. Olha as bases. 5, 6. Então, juntando 4 retângulos e 2 quadrados, que foram a parte das tampas de cima e de baixo, nós obtemos uma figura geométrica espacial. Se eu tenho só um lado, no caso, o retângulo é um sólido geométrico, uma figura plana. O que são figuras? São as figuras planas, que elas formam os paralelepípedos, certo? Então, paralelepípedo representado lá na imagem anterior, nas pedras do calçamento lá da rua, eles são formados por 6 retângulos. Olhem, observem essa caixa de palito de dente. Nós temos, um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, 4 retângulos, 5 e o outro 6. Então, 4 nas laterais, como tia Cintia acabou de mostrar para vocês, e 2, um em cima e um embaixo. Então, cada ladozinho dessa figura, dessa caixa, cada lado forma uma face retangular.
certo? Então, isso são as figuras planas. Se eu coloco essa caixa em cima da minha mão, ela não se move, ela é uma figura plana. Olha a diferença. Já eu tenho essa outra embalagenzinha aqui de remédio, certo? Tem o formato de um cilindro, tenho a tampazinha em formato de círculo e a parte de baixo também em formato circular, de esfera. Se eu coloco em minha mão, gente, ele rola, ele se movimenta. Então, as faces das figuras planas, elas são todas retinhas. Todos os seus lados são retos, certo? Então, as faces são figuras planas e de lados retos que fazem parte de uma figura espacial. Quando todas as faces de um paralelepípedo apresentam forma de um quadrado, uma figura com 4 lados iguais. Esse paralelepípedo, ele recebe o nome de cubo. Olha aqui um cubo. Ah, professora, vamos ver. O cubo, a senhora tem um pontinho verde, aqui tem uma linha laranja destacada e tem uma tampazinha aberta dessa figura. Isso mesmo, vamos entender. Essa parte aberta aqui do quadrado, ela representa a face, a figura plana. O quadrado, então, é uma face. Essas linhas aqui são as arestas, são os pontos de encontro para poder formar essa figura, esse sólido geométrico espacial. E os pontinhos, os pontos de encontro que ligam uma linha à outra, são chamados de vértices. Então, as figuras geométricas espaciais, os sólidos geométricos espaciais, eles apresentam vértices, que são os pontos de encontro, as arestas, que são as linhas que formam a figura, e as faces, certo? As figuras espaciais, meus amores, elas se classificam de 2 formas. Professor, e tudo não é sólido geométrico, não? São. Mas a classificação é diferente. Vamos lá. Nós temos os poliedros e os não poliedros, que são os corpos redondos. Eu exemplifiquei para vocês anteriormente isso acontecendo nesses 2 casos. A caixa, formado só por lados retos, figuras planas, e essa outra embalagem de remédio que tem lados redondos. Ah, professor, entendi. Poliedros são figuras que apresentam apenas as partes planas, ele não rola, ele não se movimenta. Já os não poliedros, que também são chamados de corpos redondos, apresentam partes circulares. Olha essa esfera, toda redondinha, não tem linha reta. No cone, eu tenho, professora, 2 linhas retas? Tem, mas a base do cone é redonda, é circular. E o cilindro, ó, que eu posso representar por essa caixinha de remédio, ele tem os lados retos, mas as bases dele são em forma circular. Poliedro, só partes retas, só linhas retas, toda plana, uma figura toda plana. Já os não poliedros, os corpos redondos, têm superfícies circulares, não planas. Nós temos o cubo, o paralelepípedo, uma pirâmide, e os não poliedros, uma esfera, um cone, um cilindro, certo? Observem aqui essas imagens, essas figuras que a tia Cíntia colocou para vocês. Observaram os objetos? Aqui nós temos vários objetos. Eles lembram quais sólidos geométricos? Ah, professora, essa bola aqui é um círculo, essa pirâmide aqui tem formato de triângulo, essa caixa aqui tem formato de retângulo, esse cubo mágicozinho aqui, a tampa dele tem o formato de um quadrado, esse chapeuzinho aqui de aniversário tem formato de um cone, e essa caixinha aqui, ó, tem o formato de um cilindro. Ah, pode ser, vamos lá? Então, quais são as semelhanças? O que é que eles têm parecido e quais são as diferenças? Gente, o que eles têm de semelhante? Que todos são sólidos geométricos.
Todos são sólidos geométricos. As diferenças é que uns são poliedros e outros são corpos redondos. Por exemplo, a esfera, essa bolinha aqui, é um corpo redondo, porque ele se move, ele não é formado por linhas retas, linhas planas. Poliedro, só que classificado como corpo redondo, ele é um corpo redondo. Esse aqui, ó, outro corpo redondo e esse outro corpo redondo. Já esse brinquedinho aqui, o cubo mágico, a caixa de sapato e a pirâmide são poliedros. Tem todas as suas formas planas, retas, bom? Então, tá aí uma semelhança e diferença entre eles. Meus amores, a galerinha do Ético, né? Eles fizeram um trabalho a pedido da professora Cecília. Ela pediu para seus alunos que realizassem uma atividade procurando em casa objetos que lembrassem as formas geométricas. O Francisco e a Ana, eles realizaram o trabalho pedido pela professora. Vamos ver? Eles pegaram, desenharam, né, fizeram um cartaz bem bonito e colocaram o nome a esses objetos das formas geométricas que eles achavam que tinham. Vamos lá. Ó, o Francisco tem uma bola em casa, tem esses cubozinhos mágicos, o chapéu de aniversário, essa caixa que ele guarda os brinquedos, essa cabana e a panela. Ó, círculo, a bola representa o círculo, a panela ele diz que é um círculo, essa cabana um triângulo, a caixa de guardar os brinquedos retângulo, o chapéuzinho de aniversário triângulo e aos cubos mágicos ele deu o nome de quadrado. Será que ele fez certo ao escrever esses nomes? Vamos ver como foi que a Ana, ela colocou e desenhou no seu cartaz. A Ana também, gente, ó, fez os cubozinhos mágicos e ela deu o nome cubo. A lata de ervilha, ela deu o nome de cilindro. O abajur, ela deu o nome de pirâmide. A esse funil, a Ana deu o nome de cone. A caixa de leite, paralelepípedo, e para as laranjas, ela deu o nome de esfera. Gente, qual será que dos dois que escreveu os nomes das figuras geométricas corretamente? Quem pensou em Ana fez correto. Professora, mas por que o Francisco não escreveu certo? Ele escreveu representando apenas uma parte da figura, gente. Olha, o cubo é formado por vários quadrados, então o Francisco representou apenas um lado do sólido geométrico, da figura espacial. Já a Ana representou a figura como um todo, com todas as suas partes, tá bom? Tá aí a diferença. Então, antes mesmo que a professora ela recolhesse os desenhos, a Ana comparou, né, o trabalho feito por ela com o trabalho feito pelo Francisco. E ela viu que os nomes que ela tinha dado aos desenhos era diferente do de Francisco. Ele representou apenas um lado, apenas uma figura plana e não a figura como um todo, tá bom? Vamos lá. Então, as figuras espaciais, elas têm uns contornos. Ah, professora, eu já vi um apontador desse aqui. Isso mesmo. Então, uma maneira de aprender mais sobre as figuras geométricas é prestar atenção ao formato dos objetos. A parte lateral, olha, essa parte aqui do lado do apontador, tem formato de outro sólido geométrico chamado trapézio, gente, olha. Trapézio. Aqui são as várias formas que o trapézio pode apresentar. É uma figura que tem 1, 2, 3, 4 lados. Não é quadrado, quadrado é 4 lados iguais, retângulo, 2 lados maiores e 2 menores. O trapézio ele é totalmente diferente. Vocês podem observar aqui pelo apontador, tá bom? Então, essa parte, meus amores, eu acredito que ficou entendido. Nós estudamos um pouquinho sobre as figuras geométricas, as figuras geométricas espaciais, elas classificam em poliedros e não poliedros, que também denominam-se de corpos redondos. Os poliedros são formados apenas por figuras planas, os corpos redondos, eles são formados
tanto por partes planas como partes arredondadas ou só por partes arredondadas, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a observação. Ao olhar um objeto, ao observar um objeto, ou uma escultura, ou uma construção, nós podemos ter várias impressões e ideias dependendo da posição que a gente enxerga. Por exemplo, eu coloco essa latinha aqui em pé sobre uma mesa e eu olho para frente. Eu vejo só uma lateral dela. Agora, se eu olho de cima para baixo, eu consigo ver a tampa. Então, a forma de observarmos uma coisa, um determinado objeto, uma escultura, uma construção, é diferente. A gente tem diferentes pontos de vista, tá bom? Observem aqui, ó. A galerinha do ético está realizando um trabalho que a professora pediu. Eles juntaram vários sólidos geométricos, né? Quadrados, retângulos. Ah, professora, tá errado. Tá muito bem. Eles juntaram o quê? Cubos, que é a figura como um todo. Paralelepípedos. Ótimo, meus amores. Vamos aqui, ó. A Ana, ela tá vendo desse lado. Já o Francisco está vendo desse outro lado. O Vitor, a parte de trás. E a Keiko, dessa outra forma. Então, cada um ficou em pé, né, segurando uma prancheta e um lápis, e eles iriam desenhar, eles iriam observar e depois desenhar a forma que eles estavam vendo. Vejam aqui, meus amores, que cada um ficou diferente. Então, a observação é isso. Cada pessoa vai observar de uma forma diferente, vai desenhar de forma diferente, porque isso vai depender do ponto de visão que ele esteja localizado, tá bom? Olha, a Ana, ela viu os dois lados azuis, um lado verde, ó, que é a parte de cima, e no meio tem o amarelo. Já o Francisco, da posição que ele tá, olha o formato. O formato de um U, não é isso? Aqui um formato de um T. Vitor também viu em formato de um T, só que só os dois lados azuis e um vermelho. E já Keiko viu o formato de um U. Dois vermelhos, um amarelo no meio, o azul e o verde, tá bom? Observem nesta outra página aqui do livro de vocês, a Keiko, ela fez o desenho e agora ela está olhando de cima para baixo. Será qual desses desenhos representa? Olha, temos um vermelho, então vermelho, vermelho e vermelho. Temos o amarelo no meio, né? O verde, professora, o verde. E dos lados, o azul, muito bem. Então, dependendo do ponto que a gente esteja observando, ele vai ter um formato diferente, tá bom, meus amores? Agora, vocês irão praticar o que a gente estudou no livro do Ético, respondendo as páginas 29, da 31 a 35. Vocês têm até o dia 17/6/2020 para me entregar essa atividade, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.